Diga lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que você já sabe, gosta de assuntos profundos que expandam a nossa consciência. E hoje estou aqui com a minha xará maravilhosa, a rainha do planejamento e da organização, para expandir a nossa consciência a respeito desse tema. Laís, muito obrigada pela participação e eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal. Imagina, gratidão você, uma honra estar por aqui nesse espaço, diga lá. Fiquei muito feliz quando você me convidou. A gente já se conectou, né, por sermos de Juiz de Fora e gostarmos desses assuntos. Eu também amo tudo isso de autoconhecimento, espiritualidade. E hoje eu trabalho como mentora de planejamento para empreendedoras. E é um prazer poder falar um pouquinho mais sobre planejamento, sobre organização, tudo isso com um propósito maior, né, que é o que eu acredito. E tô animada para esse nosso bate-papo. Estou super animada também e eu queria te fazer uma pergunta a respeito da sua história, porque eu gosto de começar assim, para o pessoal já ir se identificando e saber que você é gente como a gente e não faz nada de super diferente ou muito além da média para conseguir se planejar, se organizar, né? É só mesmo ter comprometimento e dedicação, que é muito o que você fala. Então, conta um pouquinho para a gente da sua história, para a gente ir entendendo sobre esse tema. Não, perfeito. Bom, vou contar a minha história puxando para o empreendedorismo, né, que é a minha realidade hoje, é a minha verdade. Eu comecei a empreender porque eu estava naquele piloto automático, né? Entrei na faculdade, tentei fazer o máximo de coisas que eu poderia, sempre fui muito comprometida realmente com aquilo que eu estava fazendo, né? Então, fui fazer empresa júnior, sociedade estudantil, tudo que tinha de oportunidade na faculdade eu aproveitava. E aí, nessas oportunidades, eu consegui uma bolsa para trabalhar com uma startup e fui trabalhando com essa startup, fui para o intercâmbio, voltei para essa startup. Aí eu fui crescendo nessa startup, fui assumindo a parte da gestão, tinha já uma equipe, né? Cuidava da parte do financeiro, de processos, gestão mesmo do negócio. Até que teve uma vez que eu, com toda essa sobrecarga, né, de responsabilidades, eu acabei precisando ficar internada. E assim, eu nunca tinha tomado um soro na veia. E aí eu percebo que essa foi a minha grande virada de chave, assim, sabe? Quando eu comecei a me questionar o que que eu estava buscando para minha vida, o que que eu estava querendo construir. E até então eu era super cética, assim, gostava de horóscopo e só. Então, tudo isso que eu compartilho hoje, né, de autoconhecimento, espiritualidade, foi se desenvolvendo a partir desse momento aí, em que eu fiquei internada e realmente parei ali para observar o que estava de errado, porque os médicos, né, convencionais não identificavam por que que eu tinha lá, eu tive cálculo, né, renal. Porque eu tinha, não tinha muito uma explicação, assim. Fiz vários exames e ninguém entendia. Eu falei, bom, tem alguma coisa aí, né? E aí eu me conectei com o Reiki, que uma pessoa que eu conheci falou que teve cálculo e tinha ajudado ela, me conectei com o Reiki. E aí foi a primeira vez que eu fiz terapia, eu nunca tinha feito terapia, pra você ter ideia. E aí eu comecei a falar sobre mim, uma vez eu li numa sessão dessa terapia. Você quer perguntar alguma coisa? Ia perguntar quantos anos você tinha nessa época, ou quanto tempo se passou de lá para cá. Cara, eu voltei do intercâmbio em 2016. Isso deve ter sido em 2018, 2019, por aí, assim. E aí eu tava na faculdade ainda, né? Tava terminando a faculdade. E aí eu lendo, né, as coisas do meu mapa astral, que aí eu sempre falei muito sobre isso, né? Como a astrologia me ajudou muito. Eu levei um caderninho com minhas anotações e levei para terapeuta. Aí tinha lá minha facilidade de ensinar, de ajudar as pessoas, de acolhimento e tal. Aí ela falou assim: Ah, mãe, você não tem vontade de trabalhar com isso? Eu falei: Não, super tenho. Já tentei até criar empresa de consultoria com os amigos, mas não deu certo, é verdade. A gente tinha tentado uma vez criar uma empresa de consultoria, mas nunca ia pra frente, né? Porque ninguém se comprometia de fato. Aí eu falei: Mas assim, eu penso, né, quando eu aposentar, que eu posso dar consultorias. Aí ela só virou pra mim e falou assim: Laís, tipo, esse é um sonho seu.
você não tem que esperar amigo nenhum, né? E você já pode ajudar as pessoas com o que você já sabe. E aí eu saí daquela sessão decidida mesmo, sabe? A pegar as ferramentas que eu já conhecia, que eu aprendi muito nessa época da gestão da startup, né? A gente participava de prêmios de startup, então tinha muito essa questão de aceleração, né? De estruturação da startup mesmo. E eu participava de tudo, né? Porque eu era a pessoa da gestão. E aí eu peguei todas essas ferramentas que eu conhecia de startups e falei, bom, vou criar um negócio meu então. E aí eu fui olhar para mim, fui fazer mais exercícios de autoconhecimento, entender melhor o meu propósito, fui estudar um pouco melhor o público, né, que eu queria atender. Como eu já tinha tido a experiência de consultoria na época da consultoria júnior, da empresa júnior, eu aproveitei, né, esse conhecimento que eu tinha. E aí eu fui estruturando a empresa, coloquei uma meta, né, porque virginiana, coloquei uma meta, falei, vou fazer um site, tal, que eu já sabia fazer site por conta da startup também. E aí eu lembro que eu criei o site, fiz tipo 6 ou 9 posts para ser a primeira, sabe, primeiro feed assim, e divulguei, sabe? Comecei a divulgar. Isso foi acho que em agosto de 2019. Então todo esse processo foi muito rápido, assim. Eu devo ter ficado internado então em janeiro de 2019. Em agosto eu criei esse Instagram e aí em outubro eu entrei numa mentoria de marketing digital. Então, assim, a Ai, minha que história foi por bacana. aí. Amei. Eu tive um insight, assim, com você falando, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais desse assunto, que veio para mim muito recentemente também a respeito disso que você disse, da gente às vezes esperar outras pessoas estarem com a gente, ou esperar algo externo para tomar alguma atitude ou para realizar os nossos sonhos. Porque eu acho que assim a gente divide a responsabilidade e fica mais fácil. E quando é uma Sim, coisa só pra gente, a gente às vezes procrastina. Então, eu tive essa reflexão outro dia e você falando isso me veio demais. O porquê de mim também, muitas vezes, esperar que o outro chegue para fazer coisas em conjunto, em dupla ou em mais pessoas, mas eu acho que é justamente isso. A gente acaba dividindo as sim, tarefas e responsabilidades e, de certa forma, acaba sendo mais fácil do que gerir de forma solitária, né, sozinho, assim. sim. Isso que você falou me lembrou uma, uma chargezinha da, da Mafalda. Ai, aqui, consegui achar. É assim, é a Mafalda, a Mafalda, né? E o Miguelito. Aí ela falando assim: Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? Aí o Miguelito fala: É isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Aí ela olha pra ele, tipo, vai embora, deixa ele lá sentado. E aí a última charge é ela pensando: Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? E é muito isso, né? É muito bom a gente poder compartilhar com alguém essas responsabilidades, mas muitas vezes a gente fica esperando algo externo acontecer, mas só depende da gente, né? A gente tem que assumir esse nosso poder, essa nossa força, essa nossa vontade, se conectar muito com esse nosso desejo, né? E validar isso também. Porque parecia uma loucura, né? Ninguém na minha família empreende, imagina. Eu empreender, por quê, né? Meu pai sempre focando em eu conseguir um trainee, minha mãe concursada. Então a gente tem que honrar muito esse nosso desejo. Acho que a astrologia ajuda muito nisso, né? De falar assim, cara, eu não tô ficando doida. Existe algo aqui dentro que realmente esse modelo, né, de negócio, de vida faz sentido. E aí honrar isso e fazer a nossa parte, não ficar esperando igual o Miguelito, né? Maravilhosa. E Laís, uma outra pergunta que me veio agora é a respeito da motivação para fazer isso e de superar, talvez, desafios relacionados à família, de não entender muito bem o que é e acaba não apoiando tanto quanto uma carreira tradicional. Como é que você lidou e ainda lida com isso? Às vezes, um olhar torto ou um não entendimento sobre o seu trabalho. Sim, eu sinto que é muita clareza de valores. É até um dos exercícios que eu coloco, né, no manual, que eu coloco em todas as minhas atividades, logo no início da estruturação do negócio, que é você ter clareza dos seus valores no sentido de clareza mesmo. Se alguém te pergunta, você consegue responder uma lista
de quais são os seus valores, sabe? Eu tendo clareza de que um dos meus valores é essa leveza, essa liberdade, eu entendo que o que eu for tomar de decisão precisa ser alinhado com isso, sabe? E aí eu entendo que o empreendedorismo é um caminho que vai me dar isso. E aí eu preciso honrar e falar assim, eu tô tomando essas decisões de uma forma alinhada com os meus valores. Tem muitas pessoas que ficam insatisfeitas na vida, né? Porque elas estão tomando decisões com base em valores que não são delas, né? Por exemplo, com valores dos pais, né? Ou dos professores, ou do grupo de amigos. E aí não sente aquele preenchimento, não sente aquela força. Então eu sinto muito que ter essa clareza dos meus valores, do que é importante para mim, do que eu quero construir, fala assim, não, e eu quero isso daqui. E eu acredito muito assim, se alguém consegue, eu vou conseguir também, né? Então, se alguém conseguiu aí se dar bem, né, empreendendo, tendo essa liberdade, eu vou conseguir também. E aí eu vou buscar aprendizados, ou buscar mentores, ou buscar curso, conhecimento, para poder chegar nesse lugar, né? Bem do planejamento. Tô aqui no ponto A, quero ir no ponto B. Algum jeito a gente vai dar para fazer esse planejamento e dar certo. Amei. Nada do que uma força de terra no mapa forte, né? Já viu meu mapa, acho, né, lá? Não, acho que nunca vi seu mapa, mas depois eu Não, vou dar uma bisolhada lá. boa. Mas só de ter o sol em virgem já ajuda um Sim, pouco nesse comprometimento, né? sim, Mas falando sobre isso, né, de buscar aprender sobre gestão, sobre planejar e se organizar, muitas pessoas acabam se travando também, sobretudo as pessoas que estão nesse meio holístico da nova era, pessoas que querem uma vida mais calma, mais alinhada e tranquila, sem essa loucura do sonho do planeta, né, de algumas ilusões que foram criadas e que se distanciam ou não conseguem aprender sobre, acham que não são para elas. E você traz uma pegada diferente, né? O que que você acha que deveria mudar e ser cada vez mais implementado na gestão, no planejamento, na organização, para ser mais acessível, assim, menos workaholic, né? Uma visão que eu acho que a sociedade tem, que é aí é muito difícil, é só para alguns, é só para empresário grande. E o que que você acha que precisa fazer para ser mais acessível para o resto da população? E para que eles não sim, vejam como um bicho de sete cabeças? sim. É porque, assim, essas ferramentas de gestão mais adaptadas, né, por exemplo, para startups, que foi muito o que eu utilizei no meu negócio, elas querendo ou não são recentes. Tem um livro, né, que eu estava estudando, que foi um dos caras que reuniu um pouco dessas ferramentas de gestão, de estruturação de negócios de startups. E é recente, sabe? Esse movimento, ele é recente. Então, a gente tem que começar a colocar isso para o mundo mesmo, sabe? As pessoas que estudam, que aplicam colocar isso para o mundo. Infelizmente, ninguém ensina a gente a empreender, né? Então, por exemplo, tem lá a terapeuta, fez vários cursos, mas não fez nenhum curso de como empreender, né? Enfim, maior parte das formações, até mesmo assim, nutricionista, né? Que ele querendo ou não, vai ter que atender. E atender é você ter um negócio, psicólogas, né? É atender, querendo ou não, é um negócio, né? Você precisa se promover, você precisa gerir o seu financeiro, você precisa organizar os seus clientes, a sua agenda, a sua rotina, enfim, toda essa gestão, né, de um negócio mesmo. Então, a gente precisa levar realmente para as pessoas esse conhecimento de empreendedorismo, de gestão, que é algo que ninguém ensina pra gente. Igual ninguém ensina autoconhecimento, ninguém ensina a gente a gerir um negócio. E uma coisa que eu percebo muito também é que nesse movimento Nova Era, tem muita gente seguindo o chamado do coração, né? Tipo, nossa, despertei para meus dons e talentos, eu quero trabalhar com algo que faça sentido para mim, quero fazer a diferença no mundo. E quando eu fizer o bem, vai fluir, a prosperidade vai vir, vai voltar, né? Porque quando eu faço com amor, flui. Só que isso rola uma romantizada assim desse assunto que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem muitas pessoas que falam aí, né? Ah, porque eu vendo esse método aqui de lançamento, por exemplo, porque você vai trabalhar com o que você ama e o dinheiro vai ser um resultado. E aí se fala que tem que ser muito leve, muito tranquilo, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas também trabalharam muito. Então, várias pessoas que eu acompanho hoje, né, e que são super inspiração para mim, a Gabi, né, que se acompanha, a Isa também,
são mulheres que, tipo assim, trabalharam muito, sabe? Produziram muito conteúdo. Então, existe um trabalho. E a gente precisa lembrar disso, sabe? Ele pode ser leve? Pode ser leve. Porque eu posso me planejar, né? Eu não preciso fazer tudo num dia só. Eu posso ter a visão do que eu vou fazer essa semana, do que eu vou fazer esse mês. Posso me organizar no meu dia a dia para incluir atividades que me façam bem também. Aproveitar a liberdade do empreendedorismo para ir para a praia durante a semana, né? Então, tudo isso é planejado. Mas existe o trabalho, existe o esforço, sabe? E o resultado, ele é consequência desse esforço mesmo. Então, é uma linha tênue, sabe? Entre a gente confiar que a gente está fazendo com amor e que isso vai dar resultado, mas também de ter esse comprometimento de fazer o que tem que ser feito e de encarar que meu trabalho não é uma brincadeirinha nova era, é um business mesmo, é um negócio, sabe? Isso eu sinto que muda bem o jogo, assim. Totalmente. E eu acho que essa trava existe demais de sair de um lugar zero empreendedorismo, que a família não tem pessoas empreendendo, você não sabe nada de empreendedorismo, entra no negócio Nova Era e fala: caramba, o que que é um negócio, né? Como é que eu faço isso? E tem eu sinto, né, uma dicotomia assim a respeito do ser Nova Era e ser business também, como se fosse algo errado ou que não pudesse. Você sente isso com as suas clientes, por exemplo, que são clientes que Sim, querem empreender demais, com o demais. negócio? Eu atendo muitas terapeutas, né? Porque, querendo ou não, são pessoas que foram fazendo muitos cursos de autoconhecimento, né? De espiritualidade e querem reunir tudo isso num método para compartilhar, né? Então, atendo muitas terapeutas e que sentem muito isso. É como se fosse errado cobrar, né? Como se fosse errado eu transformar isso num business mesmo. E aí, assim, tá tudo bem, sabe? Se você quiser continuar ajudando as suas amigas. Tá tudo bem se você não quiser transformar isso num business. Mas a partir do momento que você espera resultados de um business, você precisa fazer por onde, né? Então são escolhas. E essas escolhas envolvem renúncias, né? Faz parte. E uma coisa que eu falo também é que foi até o que eu fiz, né? De não ficar depositando a parte financeira no negócio também logo no início. Porque isso traz um peso, né? Até naquele livro Grande Magia, você já leu Grande Magia? Ela. Não, nunca leu? É maravilhoso. Ela fala muito disso, assim, porque eu acredito no empreendedorismo com propósito, né? Que é o que eu trabalho, como uma atividade criativa mesmo, né? A gente está ali recebendo ideias e colocando essas ideias no mundo. Seja no formato de um atendimento, de um projeto, de um curso. O artista não precisa ser uma pintura, né? Um livro. Pode ser um projeto assim também. E ela fala como é importante a gente ter outra fonte de renda para não colocar essa energia de, nossa, eu preciso desse dinheiro no negócio, sabe? Pelo menos no início. Que aí você consegue fluir um pouco melhor a sua criatividade, se conectar mais com a sua essência, com o que faz sentido para você, e ir colocando isso no mundo. E, e enquanto isso, você vai tendo outra fonte de renda, né? Para depois você ir fazendo essa transição aos poucos de uma forma planejada. Isso tira um pouco desse peso também, e aí você consegue cobrar, pelo menos ali no início, né? E ir sentindo isso fluir. Porque senão não é sustentável, né? E tá tudo bem, mas se você escolher não transformar num business, né? Mas se você escolhe que seja de uma forma leve também. Totalmente, lá. E assim, eu queria que você falasse dessa leveza que você vem tentado trazer para sua vida também dentro do negócio, de estar na praia, de já ter morado em mais de uma cidade aí como uma nômade, não sei se posso dizer assim, para empreender, trabalhando de onde você quiser, é um dos pontos positivos, né, que tem a ver com seus valores também. Sim, com certeza, assim. Para mim era um sonho muito distante, né? Poder morar na praia. E essa oportunidade que eu tive esse ano me mostrou como realmente o empreendedorismo ele traz, né, essa flexibilidade, essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, exige mais comprometimento ainda. Porque a praia tá ali, o rolê tá ali. Então a gente tem que ter realmente muita rotina, sabe?
de ter clareza dos processos, de ter clareza do que tem que ser feito, dos projetos, para você ir realizando. Porque às vezes você sai, né, da sua casa, de onde você está acostumada, e você perde um pouco, né, dessa rotina que você tinha. E aí eu percebi realmente nessas experiências o quão é importante a gente ter uma rotina para o nosso negócio. E eu mesma perdi muitas rotinas nesse meio tempo, até eu entender e falar, não, realmente a rotina é importante, o que que é essencial para mim, e estruturar isso para não me perder e acabar não tendo resultados no meu negócio, né? Então, é muito bom a gente poder aproveitar isso, mas eu sinto também que é muito romantizado. Outra coisa que é muito romantizada. A galera não mostra os perrengues, a gente tendo que trabalhar em lugar sem uma infraestrutura legal, sem internet legal, sem cadeira confortável, sem silêncio, sabe? Então, as pessoas não mostram muito a realidade que é de você ficar viajando e não ter uma rotina. Então, eu sinto que é muito importante esse equilíbrio. A gente aproveitar essa liberdade, mas manter ali uma rotina, um planejamento, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem, né? Senão a vida vai passando e a gente vai ficar só ali na praia, querendo água de coco. Ah, que delícia, quem não quer, né? Pois é. Mas eu sinto que a gente também sente falta, né? De ser essa contribuição, de fazer nossos projetos acontecerem. Se a gente ficasse só ali na praia tomando água de coco, a gente também não ia ficar realizado. Não, a gente ia cansar rápido também, eu sinto isso, a mesma coisa. Aham. E uma pergunta que eu acho bacana ser feita, já que você entrou nesse assunto do que as pessoas só mostram o sucesso, né? Você acha que empreender, ter um negócio, é para todo mundo? Hum. Não mesmo, né? Com tudo isso que a gente já falou até agora, assim, essas reflexões, né? A gente mostrou o quanto exige comprometimento, o quanto existe exige uma decisão, né? De transformar num business, de empreender. Quando a gente fala em empreender, a gente precisa desenvolver várias competências, né? Existem lá as competências da empreendedora com propósito, que compartilho com vocês, conhecimentos, metas. Então, assim, é muita coisa, né? Não é fácil. A gente pode ter um resultado proporcional ao nosso trabalho, que a gente não conseguiria ter no CLT? Sim, consegue. A gente consegue criar algo realmente alinhado com a nossa essência e sentir essa realização do propósito no mundo? Sim, a gente consegue. A gente consegue falar sobre algo que realmente preenche a gente, igual hoje estava fazendo uma live, né? Que eu fiquei muito feliz que eu fui convidada da Elo7. E foi super legal falando sobre planejamento para pessoas que não estão acostumadas. Eu saí da live com energia aqui. Isso eu não ia conseguir se eu não estivesse fazendo o meu negócio do meu jeito. Mas, para eu chegar nesse ponto de terem me convidado para essa live, quantos posts eu não tive que fazer, quantas vezes eu já abri live que não tinha quase ninguém. Então, assim, são muitos processos e a gente precisa desenvolver muito autoconhecimento também. Eu falo que empreendedorismo é tipo um autoconhecimento nível turbo, né? Porque a gente está cara a cara com as nossas luzes e sombras o tempo todo, todos os dias. Então, não é fácil, né? Exige esse comprometimento. Tem até o depoimento de uma aluna minha, a Carla, que é terapeuta daí de Juiz de Fora também. E ela fala assim que ela me conhecia há um tempo, tipo há 2 anos, que ela me acompanhava no Instagram e tal. Aí ela falou que ela sempre procrastinava de entrar no curso. E aí ela fala, gente, não é pra qualquer um. Você também falou isso, né? Tipo, exige, tem que fazer muita coisa, e é isso, sabe? Você quer fazer muita coisa? Beleza, então vamos lá. É porque pra gente que não tá acostumado, é chato, né? São burocracias que a gente não quer lidar, porque tem essa ilusão de que vai ser tudo mil maravilhas, o universo vai trazer, uhul. E aí chega uma hora que você dá de cara com a verdade, com a realidade, e você tem que sentar a bunda na cadeira, botar o pé no chão e falar, só por hoje, pelo menos para você criar essa motivação de fazer coisas que para mim não são tão gostosas de serem feitas, sabe? Eu acho enjoado, mas dá muita clareza e acho que É é o propósito, essencial, né, cara, Lá? é essencial, não tem jeito.
É o propósito, né? Se o propósito é forte, a gente aguenta o processo, né? É. Então, por isso que tem que ter essa conexão com o propósito, senão não tem jeito. É muita sessão de terapia, é muita sessão de mapa astral para você falar: caraca, eu preciso colocar isso no mundo. É tipo aquela vozinha que volta ali todo dia falando assim: aquele projeto. Aí aparece um sinal, você fala: nossa, eu queria muito fazer isso. Aí você dorme, tem um sonho. Então, assim, fica soprando no nosso ouvido algo que a gente realmente precisa colocar no mundo. E a gente realmente precisa colocar isso no mundo. Mas a gente precisa fazer o nosso trabalho para colocar isso no mundo, né? Não é só criar uma mentoria e achar que as pessoas vão conhecer, né? Não, existe todo um processo para você divulgar, para você ter clareza da sua transformação, para você chegar nessas pessoas, para você depois entregar uma boa experiência para essas pessoas, receber esses clientes, né? Não adianta nada fazer divulgação, vender, se você não tem estrutura para receber essas vendas, né? Você vai atender mal esses clientes, enfim, não vai ter um padrão. Então, literalmente, não é para qualquer um. Tem que ter muita força no propósito. E uma coisa que eu sinto também é que a gente é muito acostumado a agir pelo medo, né? Então, assim, eu tô lá no CLT, eu vou acordar cedo porque eu tenho medo de ser demitida. Eu tô lá no CLT, eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu tenho medo do que meu chefe vai achar ruim. Quando você empreende, meu amor, não tem seu chefe. É você por você mesmo e fazer por amor real. É amor. E infelizmente, né, não é esse o nosso piloto automático, né? Exatamente. E colocando um gancho nisso, é a respeito da simplicidade que a gente quer, não num sentido bom, mas a gente quer encurtar caminhos, a gente quer o mais fácil, a gente quer aquilo, igual eu disse, o mais gostoso, né? O que a gente é boa. Isso eu também venho refletido demais. Porque quando a gente começa a empreender com um propósito, a gente vai fazer uma coisa que a gente é boa, que a gente ama e que está alinhado com o que o nosso coração está pedindo. Certo, certo. Mas existe toda a outra parte que você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que crescer em cima disso. Então, nenhum trabalho é 100% só aquilo que você ama. E as pessoas sempre falam isso. E eu sabia disso sem a prática. E hoje eu sei convicta disso, sabe? Não é só falação. Ai, nenhum trabalho é 100%. Sabe? Fica muito aqui na nuvem, mas quando você Aham, pisa no caminho, você tem convicção do que significa isso, sim. né? Que você E não é- vai fazer só o que você gosta, você vai ter que fazer coisas que também vão te desenvolver. sim, com certeza. E aí, assim, é mais forte ainda a escolha, igual você mandou hoje, né? Tô comprometida, tô 10. Eu tenho clareza de que tem essas coisas ruins, tenho clareza de que tem esse outro lado que não tem preço a realização que traz, e eu escolho me comprometer no nível 10 a fazer isso acontecer. Trazendo mais uma vez a referência do Grande Magia, acho que depois dessa vai ter que ler. Ela fala do sanduíche de merda. Ela fala que o seu trabalho é um sanduíche de merda, né? E você vai escolher qual sanduíche de merda você vai comer. No CLT tem lá as coisas ruins, não tem? No empreendedorismo também tem. Qual o sanduíche de merda que você escolhe comer? Eu escolho do empreendedorismo. De, né, trabalhar com o que eu amo, no empreendedorismo com propósito, enfim. E aí é isso. Qual é o sanduíche de merda que você escolhe, né? Sempre vai ter alguma coisa ruim e tem várias coisas que são bem desafiadoras. Tem um conhecimento também, né, de perfis do empreendedor, que fala que todo empreendedor tem três principais perfis. Um que é do técnico, que é esse lugar de você ser muito bom no que você faz, né, como você disse. O outro, que é do empreendedor, que é esse perfil do visionário, do sonhador. Ah, eu quero fazer isso acontecer e ajudar as pessoas. Que também quem tá conectado aí com essa nova era é bem desenvolvido, né? E o perfil do administrador, que é esse daí que planeja, que senta para fazer planilha, que para olhar resultados do passado, prever o futuro, que infelizmente, né, não é muito desenvolvido, mas eu estou aqui para ajudar. Amei, maravilhoso. O administrador tá faltando mesmo. Eu acho que é ele e tá muito associado também.
Eu acho que é uma construção social, né, Laís? Vê se você concorda comigo. Tô fazendo esse raciocínio agora, nunca parei para pensar. Mas eu acho que possa ser uma construção social da matemática da escola, com uma falta também de aprender finanças ou administração na educação básica, que a gente vai crescendo sem nenhuma referência, os nossos pais também não tiveram referências, aí eles também não nos ensinaram, e aí a gente chega nessa vida adulta sem saber, aí acaba caindo num CLT que lá meio que já tá tudo organizado, eles só te mandam, e aí quando Sim. você vai para o mundo, você tem que lidar com responsabilidades maduras, adultas, da administração, seja de uma Sim. casa, seja do seu negócio, eu acho que de tudo, né? De tudo, com certeza, administrar tudo, né? A vida, o nosso tempo, né? É muito louco isso. Nosso tempo é o nosso recurso mais escasso. O tempo não volta, né? Ele tá acabando, literalmente. Então, uma coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer, né? E o nosso tempo, ele é o nosso recurso mais precioso. A gente não aprende a administrar o nosso tempo, as nossas finanças, nada, né? Que é bem esse lugar de gerir tudo isso, né? O que que eu quero, onde eu quero chegar, o que que eu escolho fazer hoje, qual é a minha prioridade, em que eu vou focar, né? E aí, isso para tudo, para as finanças, que a gente vai planejar daqui a pouco, né? Para tudo. Faz muito sentido. Faz, total. E aí eu queria, para gente ir finalizando a nossa conversa, que você falasse um pouco sobre como você acha que pode ser mais leve, né, esse processo de administrar, de planejar, de organizar, a vida, quando se tem, às vezes, ferramentas. Fala um pouquinho disso para mim, para poder tirar esse medo das pessoas que estão nos assistindo, para que elas comecem e se comprometam também. Sim, perfeito. Bom, eu sou muito fã dos processos, sabe? Não importa se você vai fazer o seu planejamento num planner, se você vai fazer o seu planejamento numa folha A4 sem nada, se você vai fazer o seu planejamento no Notion, no Trello, cada hora aparece uma ferramenta diferente, né? O mais importante são os processos. E quando você tem segurança desses processos, você tem mais clareza do que você precisa fazer. Você sabe quando você vai sentar para fazer o seu planejamento financeiro, você sabe o que você precisa fazer. E aí, essa segurança torna isso mais leve. O problema é que as pessoas não sabem o que fazer. Aí ela chega para planejar, ela vai ficar ansiosa, porque ela não sabe o que fazer, né? Ela não sabe quais ferramentas ela pode usar para se planejar da melhor forma, ela vai ficar ansiosa. Então, o primeiro ponto é ter esse domínio dos processos, de um método mesmo de planejamento, de tudo, né? De tempo, de financeiro, de projetos para o seu negócio, de estratégias para o seu negócio. E aí, o segundo ponto é ter boas ferramentas, né? Eu gosto muito do papel, mas também gosto muito das ferramentas digitais. E aí é por isso que cada hora eu tô mudando, coloco imagens, coloco um fundinho, né? Para ser um momento gostoso, para ficar do seu jeito. Colocar imagens é sempre muito bom. Então, assim, fazer com que as ferramentas sejam um lugar gostoso. Igual eu falo, né, no curso do Guia da Produtividade com Propósito, é o seu sistema de cultivo, né, que é o Notion ou o Trello que compartilhe com o pessoal. Faz do seu jeitinho, sabe? Coloca do seu jeito para que você abra essa ferramenta na hora que você for se planejar e dê aquela empolgação. A galera que gosta de papelaria, né? Compra uns post-its, umas canetinhas diferentes. Eu tenho as playlists que eu compartilho, né, com o pessoal também, para ser um momento gostoso. Então, é ver que o planejamento é aquele momento de cuidado com os seus sonhos. É aquele momento de realmente cultivar, de você realmente regar ali as sementes que você quer plantar na sua vida. Quando você olha dessa outra forma para o planejamento, ele fica mais prazeroso, né? Tô pensando nos meus sonhos, o que que eu vou fazer para realizar esses sonhos, né? E aí se conectar, meditar, se conectar com essa realidade que você quer construir, que aí esse caminho fica sendo mais leve. E a gente pode usar essas ferramentas, aí coloca um cristalzinho, acende um incenso, faz todo esse movimento para que seja um momento gostoso, né? Da gente pensar nos nossos sonhos e aí receber inspirações para esse planejamento também.
Amei lá. E eu queria só acrescentar uma coisa, que as pessoas que estão aqui, elas querem saber sobre autoconhecimento, elas querem se desenvolver, expandir a consciência. E veio um outro insight para mim agora também. Esse podcast está cheio de insights meus. Amo. Caíram muitas fichas, na verdade. E um desses insights é que a gente tem que ter cada vez mais maturidade. A gente pode ter a ilusão de que, ai, nossa, eu sou madura, nossa, eu sou super madura. Mas para algumas coisas a gente aceita, para algumas coisas nós não somos maduras ainda. Hum. Então, o autoconhecimento é reconhecer também aonde nós não temos maturidade e estamos querendo continuar exercendo um papel infantil de eu não quero fazer, isso é chato, isso não sei o que lá, que é totalmente infantil. Então, se a gente está aqui para expandir nossa consciência, nos tornarmos pessoas melhores, a gente também tem que ter consciência e clareza de que a gente vai precisar lidar com a disruptura da infantilidade para a maturidade. E esse processo de realizar, de fazer, de executar coisas boas para você e burocráticas, que talvez não sejam tão boas para você, é também um processo de amadurecimento. E eu acredito que quando a gente amadurece, vai ficando mais leve. Pode ser que não seja a coisa mais legal que você vai fazer, mas você começa a lidar melhor com isso também, né, Laís? Porque vai Sim. criando essa maturidade. Nossa, perfeita, assim. E eu tenho sentido muito isso, e te falo que recentemente, porque eu ainda trabalhava, né? Eu fiz uma transição, foi durante a pandemia, na verdade, que eu saí da startup que eu trabalhava, ainda tinha outras fontes de renda. Então a gente vai realmente colocando nesse lugar da criança mesmo, né? E aí eu percebo o quanto é importante a gente assumir esse lugar da adulta. Tem uma palestra da Luciana Galvão sobre aquele livro da Guerra da Arte, em que ela fala da resistência interna, né? E nesse livro ele fala quando você assume a posição de profissional. E é isso que a gente precisa assumir, né? Essa posição de profissional. E é como você disse, ter autoconhecimento para assumir e falar: não, realmente eu não estou assumindo essa postura. E aí pensar o que que então eu posso fazer para assumir essa postura de profissional, né? Em que eu preciso investir? Quais ações eu preciso tomar para assumir essa postura? Porque é uma virada de chave interna, né, lá. Totalmente, e dá um super boom também no autoconhecimento. É isso que você falou, né? A gente tem que estar mergulhado lá. Muito obrigada de verdade por ter conversado comigo sobre tudo isso. Foi muito especial. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nos vendo aqui no YouTube ou nos ouvindo nas plataformas de áudio. Ai, muito bom, amei o papo, ficaria aqui por horas. Vamos marcar mais, né? Foi muito bom. Espero que realmente inspire as pessoas, que vire algumas chavinhas. Depois eu quero até ver comentários, né? O que o pessoal achou para a gente continuar esse bate-papo, foi bem especial. Gratidão pelo convite lá. Um beijo. Beijo.